Concurseiro Inildo e concurseira Inilda do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à nossa aula 3 da Lei Orgânica do município de Mangaratiba. Galera, a Lei Orgânica do município de Mangaratiba, ela é bem extensa, né? Então a gente vai sempre colocar os artigos que são mais cobrados. A ideia é que você faça a leitura completa do arquivo e a gente está aqui para tentar ajudar da melhor forma. Então a gente sempre vai colocar os artigos que podem cair na sua prova, beleza? Show de bola. A gente já tem pronto aqui, só passando uma informação legal. Se gostar desse conteúdo, deixa o like, né? De praxe, deixa o like, deixa o comentário. Se inscreve no canal para receber as notificações. A gente já tem pronto aqui para pronta entrega, né? A gente já tem um material pronto. As 50 primeiras pessoas que comprar o material comigo pelo WhatsApp terão um desconto especial. Eu ainda vou colocar aqui o link da Hotmart para você comprar direto pela Hotmart. Mas as 50 primeiras pessoas que comprar esse material que eu vou falar aqui agora, vai ter um valor promocional, beleza? Então a gente já tem pronto aqui para você entrar em contato e a gente já mandar direto para você o PDF. A gente já tem aqui, ó, 50 questões comentadas de conhecimento específico de psicopedagogo, tá? De Mangaratiba. A gente tem 50 questões do Estatuto do Servidor já prontinho aqui para você estudar, ok? Já tem 50 questões da Lei Orgânica também, todas elas com gabarito e comentadas, tá? Tudo certinho, você tá vendo o material aí que você vai adquirir aí na sua tela, tá? Tem 80 questões aí comentadas de conhecimento específico de auxiliar de turma. Auxiliar de turma tem bastante vagas aí também para o concurso, tá? Então você tem 80 questões aí só direcionados para o conhecimento específico aí de auxiliar de turma, beleza? Além disso, tem 50 questões de português também, beleza? Então, se você for fazer algum desses cargos, é só entrar em contato comigo, meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo. As 50 primeiras pessoas que adquirir esse combo, né, pode ser português, lei orgânica, estatuto e conhecimento específico, vai ter um desconto promocional, beleza? Por tempo limitado, as 50 primeiras pessoas. Então entre em contato comigo, meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo, meu Instagram também vai ficar. Segue a gente lá no Instagram, aproveitando aqui a oportunidade, ó, segue a gente lá, só questões de concursos. Lá você vai ter também materiais exclusivos, vai ter depoimento de pessoas que foram aprovadas com o nosso material. Tá? Também tem aprovações minhas em concursos públicos, você vai ter acesso lá no nosso Instagram, beleza? Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade, lembrando aqui que eu vou pular alguns artigos, tá? Para a gente colocar o estudo de uma forma mais dinâmica e para você conseguir chegar na hora da prova já um pouco mais preparado. Beleza? A gente ainda vai dar aula também do Estatuto do Servidor aqui no canal. Então acompanha nosso canal aqui, segue a gente aqui, se inscreve no canal para você receber as notificações, clica no sininho e coloca lá todas as notificações. Por que a gente pede para colocar todas as notificações? Porque tudo que você fizer no YouTube, ele vai te notificar. Se você fizer um comentário e eu responder, ele vai te notificar. Se eu colocar uma aula nova, ele vai te notificar. Então coloca lá todas as notificações, que ele vai te notificar por tudo. Beleza? Então, agora vamos para cima aqui, vamos começar. Deixa eu ajeitar minha gola aqui, que ela tá torta. Então vamos começar aqui essa aulinha de hoje falando sobre as vedações. O que significa vedar, né? Vedar é proibir, né? A grosso modo não, é exatamente isso. Vedar é proibir. Então, além dos outros casos previstos nessa lei orgânica, o município ele é vedado. O município ele é proibido de fazer isso daqui, ó. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles, ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvadas na forma da lei, a colaboração de interesse público. Ah, Thiago, então não pode ter cultos religiosos no município de Mangaratiba? Não, não é isso, pelo amor de Deus, não é isso. O município de Mangaratiba, ele não pode estabelecer um culto religioso próprio, você nunca vai ver lá Igreja Universal de Mangaratiba, Igreja Deus e Amor de Mangaratiba, no município de Mangaratiba, você nunca vai ver um culto próprio do município, porque a gente vive num país laico, né? Um país que você tem liberdade religiosa, você pode escolher a religião que você quiser, diferente de outros países aí que eles impõem a religião como algo que você deve seguir. Aqui não, aqui você escolhe
a religião que você desejar, você é livre. Então aqui ele não pode estabelecer um culto religioso ou igreja, ele não pode estabelecer um município, um culto do município, né? Uma igreja do município, ela não pode fazer isso. E também não pode subvencioná-los, ou seja, não pode ajudar de forma financeira nenhuma igreja, nada relacionado a isso. E também não pode atrapalhar, né? Não pode atrapalhar o funcionamento do culto lá, não pode, né, embaraçar-lhes o funcionamento lá, ou manter com eles também e seus representantes relações de dependência ou aliança, não pode ter nenhuma ligação governo com a igreja, ressalvados, aí tem uma exceção, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, de repente, a igreja está fazendo lá um trabalho voluntário, né? Está ajudando pessoas carentes. Aí sim, se houver uma colaboração do interesse público e se for na forma da lei, aí sim o município ele pode ali temporariamente criar uma aliança para o interesse público. Beleza? Ele também não pode recusar fé aos documentos públicos. Todo documento público tem fé pública. Então, por exemplo, se você tira uma habilitação, aquele documento tem fé pública, porque ele é um documento público, ele é um documento feito, né, pelo município, pelo estado, enfim. Ele é feito pela administração pública. Então, você vai numa repartição pública e o cara vai falar assim, não, eu não vou aceitar essa sua certidão aqui de nascimento, porque a gente não se dá muito bem lá com o pessoal daquele cartório lá. Não pode, a não ser que esse documento seja falso. Aí sim, aí ele pode recusar, porque o documento é falso, mas ele não pode recusar fé a um documento público, tá? Ele não pode rejeitar o documento por questões pessoais, enfim. Tá? O município não pode recusar fé aos documentos públicos. Criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Isso é muito normal, né? Não pode criar assim, tipo, vou criar uma escola que vai ter só pessoas de cabelo azul, ou só pessoas de cabelo curto, ou só homens, ou só mulheres. Não pode criar essa distinção entre brasileiros, e nem preferências entre si. Todo mundo é igual perante a lei, né? Independente de raça, cor, gênero, enfim. Aqui também, subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, ou seja, eles também não podem pegar o recurso público e nem subvencionar, patrocinar, né? Subvencionar quer dizer patrocinar, ou auxiliar, quer que seja pela imprensa, então ele não pode nem auxiliar e nem patrocinar, quer que seja pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, cartazes, anúncios ou outro meio de comunicação, propaganda política. Então, o município não pode patrocinar um partido político, né? Patrocinar, assim, uma propaganda política, partidária ou que se destinar a campanhas ou objetivos estranhos à administração e ao interesse público. Então, ela tem que ser aí separado, né? O partido político ele tem que ter lá o gasto dele lá e o município não pode se envolver nisso. Aqui eu vou dar uma pulada porque tem algumas coisas aqui. Isso aqui é importante, ó. Isso aqui é importante, ó. A administração, isso aqui é importante, calma aí. Vou pular isso aqui no artigo 26, ó. Administração pública direta a gente está se referindo aqui, galera, se tratando do município, da prefeitura e da Câmara dos Vereadores. A parte indireta são as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista. Aí a gente está falando da parte da administração indireta, que eu não vou me aprofundar muito, porque isso faz parte de direito administrativo, a gente não quer estudar direito administrativo, a gente quer estudar lei orgânica, né? Obedece os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, que a gente chama de LIMP, né? Alguns conhecem, tá faltando um aqui, eu sei, tá? A gente chama de LIMP, né? É o famoso LIMP, que aqui entra a eficiência, né? Ou eficácia, né? Isso mesmo, beleza? Eu faço aqui geralmente as minhas aulas sem editar, né, galera? Eu não edito aqui as minhas aulas. Então aqui é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então o que quer dizer legalidade? Legalidade é que a administração pública ela deve agir sempre dentro da lei. Diferente daqui de fora, aqui você faz tudo que a lei não te proíbe. E quando você se torna um servidor público, você tem que fazer tudo dentro da lei, tá? Então, é o princípio da legalidade. Da impessoalidade quer dizer, né, ali, mais ou menos assim, você não deve ter interesses pessoais, né? Busca traduzir
que trata todos os cidadãos sem discriminação, né? Não pode ter ali favoritismo, né? Não pode ter divergências, convergências políticas, ideológicas, né? Para interferir ali no tratamento dos servidores públicos. Então, ele assegura ali que o ingresso e cargos e funções administrativas depende primordialmente de concurso público. É um caso de agir aí com impessoalidade. Então não existe favoritismo, né? Você vai entrar na administração pública através de uma prova que todo mundo ali está concorrendo de forma igualitária. Moralidade, né? Agir dentro da moral, né? Publicidade, todos os atos administrativos são públicos, né? Inclusive, se você entrar no site da prefeitura, você vai ver lá o holerite do funcionário, né? Quanto que ele ganha, quanto que ele ganhou, né? As leis orçamentárias, né? Você vai ter acesso lá, é tudo público, né? Tem que ser tudo público. Isso é o princípio da publicidade. A eficiência não está aqui, mas leve só o que está aqui, tá, galera? Eu coloquei um aqui porque geralmente tem todos esses. Beleza? Então, limpe legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Os cargos e empregos, ele vai dizer aqui, ó, os cargos e empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Ele não está dizendo que são acessíveis aos brasileiros natos. Os naturalizados também têm acesso, agora tem que preencher os requisitos estabelecidos em lei, né? Então não é o cara chegar aqui, ele é um estrangeiro e ele simplesmente vai fazer concurso público, né? Ele tem ali alguns critérios, tem que ter um tempo no Brasil, né? Tem alguns critérios que você pode ler lá na Constituição Federal. Então, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, tá? Que inclui também os brasileiros que são naturalizados e não só os brasileiros natos. Agora que preencha aqui os requisitos em lei. Ele vai dizer aqui no inciso 2 que a investidura em cargo público, em cargo ou emprego público da administração direta, indireta ou fundacional, que são as fundações públicas, depende de aprovação prévia em concurso público. Então, para você poder entrar num cargo público, primeiro você tem que fazer um concurso público. Claro que existem exceções que são os cargos comissionados, que o próprio texto aqui vai dizer, né? Então, a investidura em cargo, emprego da administração direta ou indireta, né? Se tratando do município, a direta é a parte da prefeitura, Câmara dos Vereadores, né? E a indireta são as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, as fundações públicas, enfim. Essa é a administração indireta. Então tem que ser aprovado em concurso público de provas ou, existe um ou aqui, tá? Conectivo ou de provas e títulos, tá? Então, para você ser aprovado, você primeiro precisa fazer uma prova. Se fizer uma prova e só tiver a prova, você passou. Aí tem o ou aqui. Às vezes a banca confunde isso daqui. Ela coloca de provas e títulos, né? Porque o conectivo ou, se você aprendeu ali em raciocínio lógico, o conectivo ou quer dizer que ou é uma coisa ou é outra. Se fosse e provas e de provas e títulos, teria que ter as duas coisas. Mas aqui é uma coisa ou outra. Ou seja, você fez a prova, passou, está dentro. Existem concursos que lá no edital ele vai exigir que você entregue os títulos. Então, fez a prova em um certo edital lá, por exemplo, esse daqui, né, esse edital de Mangaratiba, talvez, né, eu não li o edital com relação a títulos, tá? Mas se tiver, tudo bem, você pode entregar, beleza? Se você fizer a prova, você tá dentro. Ou você vai fazer a prova e vai ter que entregar os títulos depois. Esses títulos são o quê? Pode ser um diploma de graduação, um diploma de pós-graduação. Lá no edital vai estar escrito o que é que você deve entregar. Cada documento desse vai te dar uma pontuação a mais na classificação. Então você fez a prova, tirou 80 pontos, que já é uma nota muito boa. E aí ele pede para você entregar o título, seu diploma lá de graduação. Aí ele vai te dar mais 12 pontos, um exemplo, né? Aí você vai ficar com quanto? Com 92, já vai ficar com a classificação melhor. Agora você tem que prestar atenção no seguinte. Fez a prova,
num determinado concurso, passou, beleza, tá dentro, passou, uma classificação boa, tá dentro. Você tem que prestar atenção que na prova de títulos, onde tem títulos, o título pode ser classificatório ou eliminatório. O classificatório, ele vai te dar uma classificação maior se você entregar os títulos. Se você não entregar, você mantém com aquela pontuação e não é eliminado. O eliminatório, você é obrigado a entregar o título, tá? Então, presta atenção, leia sempre o edital completo. Geralmente, os títulos são mais para cargos de professor, algo relacionado à educação, tá? Beleza. Então, é de provas ou de provas e títulos. Ressalvados, aí tem uma exceção, as nomeações para cargo em comissão. Cargo em comissão é aqueles cargos em que o prefeito ou o chefe do Poder Executivo, que geralmente... Ou o chefe do Poder Executivo, não. O chefe do Poder Executivo é o prefeito. O presidente da Câmara, né? Ele pode escolher alguém para trabalhar com ele. São os secretários, enfim, as pessoas que trabalham com o prefeito. Esses cargos comissionados, eles não necessitam de concurso público. Então, você pode trabalhar, é um cargo de chefia, assessoramento, né? De direção. É sempre um cargo de chefia para você chefiar algum lugar. Então, esses cargos não necessitam de concurso público. Você pode entrar direto, sem a necessidade de realizar a prova para fazer o concurso público. Mas qual é a diferença dos dois? O concurso público, ele vai te dar estabilidade no cargo. E o cargo em comissão, ele é de livre nomeação, ou seja, você pode ser livremente nomeado, mas também é de livre exoneração, ou seja, você pode sair a qualquer momento. Beleza? Ok, beleza. Vamos voltar aqui então, né? Então, beleza. Não haverá aqui, no inciso 3, limite máximo de idade para inscrição em concurso público, constituindo-se, entretanto, em requisitos de acessibilidade ao cargo ou emprego, a possibilidade de permanência por 5 anos no seu efetivo exercício. Beleza? Então, aqui também o inciso 4 é um inciso muito importante, né? O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Isso aqui é muito confundido pelos meus alunos. Tiago, eu vou trabalhar só 2 anos? Tiago, como é que funciona esse concurso aí? Eu vou ficar 4 anos só trabalhando? A validade do concurso funciona assim. Depois que você estuda, bate a cabeça na parede, dá twist carpado, anda no caco de vidro, para estudar, para passar no concurso, você vai ser aprovado. Depois que você ser aprovado, vai ser aquela alegria toda, todo mundo vai pular, vai ser uma felicidade enorme. E aí você vai ter que ser nomeado, né? Para você ser nomeado, primeiro, o concurso ele precisa ser homologado, que aí ele vai estar liberado para as pessoas serem chamadas. Nesse período em que depois da homologação começa a entrar a validade do concurso. Você vai ler lá no seu edital, se eu não me engano, Mangaratiba a validade do concurso é de 2 anos. Depois que ele for homologado, a partir desse momento as pessoas são chamadas para começar a serem nomeadas, né? Para começar no processo de investidura do cargo público. Então, esse processo das pessoas serem chamadas é aí que entra a validade do concurso. Então, vamos supor, você fez um concurso com 30 vagas, você passou na posição 50. E aí, passei na posição 50, eu vou desistir? Não. Dentro da validade do concurso pode acontecer N coisas. Pode acontecer que alguém pede exoneração, pode acontecer que alguém seja aposentado, pode acontecer que alguém faleça, pode acontecer que alguém seja transferido para outro cargo, pode acontecer que alguém tenha uma promoção. Então pode acontecer um monte de coisa que essa vaga vai ficar disponível. Então o que é que eles vão chamar? Eles vão fazer um novo concurso? Não. Eles vão chamar aqueles aprovados que estão lá, que a gente chama de cadastro de reserva. Então preste atenção aqui. O concurso, não é todo concurso que tem validade de 2 anos. Tem concurso que tem validade de 1 mês. E aí, se ele for prorrogado por igual período, ele tem validade total de 2 meses, né? Tem concurso que tem validade de 1 ano, tem concurso que tem validade de 1 ano e meio, de 2 anos. Tem concurso que tem validade de 2 anos. Então, ele é até 2 anos. Pode ter um concurso com validade de 3 anos? Não. O concurso é até 2 anos, tá? Então, não é todo concurso que tem validade de 2 anos, tá?
Então, o concurso público ele tem a validade a partir do momento que ele é homologado, que começa a chamar as pessoas, é ali que começa a validade do concurso. Aí você vai prestar atenção nisso na hora que você passou no concurso. Passei, beleza. Presta atenção se ele foi homologado. Quando ele foi homologado, a partir daí começa a validade do concurso. Você vai ler lá no edital qual é a validade. Ah, a validade é de 1 ano, beleza. Você vai ficar 1 ano esperando ser chamado. Não foi chamado, você vai vai verificar se ele foi prorrogado. Se ele foi prorrogado é por igual período. Se é por igual período é mais 1 ano. E assim vai. Ah, não, meu concurso tem validade de 6 meses só. Então, no edital lá está 6 meses. Aí você vai esperar esses 6 meses. Esperou 6 meses, não foi chamado, vai esperar ele ser prorrogado por mais 6 meses. Aí ficou 1 ano no total. Não foi chamado, aí você desiste, entra na justiça, enfim, tá? Então, prestar atenção que o teto de qualquer concurso, a validade, o teto é até 2 anos, sendo prorrogável uma única vez por igual período. Beleza? Ok, aí aqui embaixo no inciso, eu vou sempre ler os incisos mais cobrados, no inciso 21, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, ou seja, é vedado você acumular 2 cargos públicos. Você não pode trabalhar como agente administrativo de manhã e analista administrativo de tarde em outro órgão público. Isso é acumular cargo público. Então você não pode fazer isso. Agora, existe 3 exceções. 3 exceções. Quando houver compatibilidade de horário. Preste atenção nessa informação aqui, ó, quando houver compatibilidade de horário. Quais são os cargos que você pode exercer 2, se tiver, você pode acumular 2 se tiver compatibilidade de horário. A de 2 cargos de professor, assim considerado o de especialista de educação. Então você pode trabalhar numa escola de manhã, uma escola municipal, e uma escola, sei lá, estadual à noite, uma escola federal à noite. Tendo compatibilidade de horário, você pode trabalhar nos 2 lugares. Há de um cargo de professor e outro de técnico científico. Então, você pode trabalhar de um cargo de professor de manhã e você pode ser um cientista, né, numa universidade à noite, enfim. Então, você pode trabalhar nesses 2 lugares, tendo compatibilidade de horário. E a de 2 cargos privativos de médico. Então, você pode também acumular esses 2 cargos. Existem outras leis orgânicas que falam de outros cargos que podem ser acumulados, mas leva o que está aqui, tá? Beleza, vamos descer aqui um pouco, eu marquei aqui os artigos mais cobrados. Então, o controle dos atos administrativos do município será exercido pelo Poder Legislativo, né? Pelo Ministério Público, pela sociedade, pela própria administração, no que couber pelo Conselho Estadual de Contas do município. Beleza? Show de bola. Descendo um pouco mais. Claro que eu estou descendo aqui, mas isso não impede de você fazer a leitura. Esse texto, inclusive, já está até atualizado, que ele tem alguns, né, as emendas aqui, que a gente vai falar sobre emenda também, tá? Deixa eu ver aqui. Eu sempre vou falar o que é mais cobrado em prova. Geralmente é sempre isso que cai em prova. O servidor será aposentado. Isso aqui cai muito, tá? Ele vai ser aposentado por quê? Por invalidez permanente com os proventos integrais. Presta atenção nessas informações aqui, ó. Quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos. Ok? Então, ele será aposentado por invalidez permanente em que casos? Nos casos de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave ou contagiosa ou incurável. Ele também pode ser aposentado de forma compulsória, ou seja, de forma obrigatória, aos 70 anos de idade. Existe uma nova lei que agora a aposentadoria passou a ser 75 anos de idade, tá? 75 anos de idade. Eu tô falando de mim. Eu sempre coloco, se tiver na opção lá 75. Se tiver na opção lá 75, eu marco 75. Eu não marco o que tá aqui. Porque se eu entrar com recurso, eu ganho, né? Eu ganho. Se eu entrar com recurso, eu ganho. E aí, se eu ganhar, ele vai anular quem marcou a 70 anos de idade, tá? Então, eu faço isso. Não estou dizendo para você fazer. Tá? Eu aconselho sempre os meus alunos a seguir o que está escrito na lei orgânica, mas eu consigo, várias e várias vezes, tem alunos que vêm falar comigo e falam, pô, Thiago, entrei com recurso e a banca aceitou. A banca não tem como não aceitar, né? Então, fica a seu critério. Eu marco 75. Se tiver só 70 e tiver um monte de idade lá errada, aí você marca 70.
Agora, se tiver 70 e 75, eu marco 75 sem medo de ser feliz. Agora, não estou dizendo para você fazer isso. Se você marcar 75, você sabe, você vai saber que a banca, quando ela enviar o gabarito preliminar, né, o gabarito inicial, ela vai colocar como correta quem marcou 70. E aí, quem entrou com recurso, ela vai ter que mudar. E aí você tem a possibilidade de acertar uma questão, e aí quem marcou 70 não tem possibilidade de fazer nada, que aí já errou, tá? Então fica atento com isso aí. Com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então ele pode se aposentar por invalidez permanente, compulsoriamente, significa obrigatoriamente aos 70 anos de idade, tá? Aqui eu estou colocando 75, que é uma informação só adicional, beleza? Com proventos proporcionais. Ó. É isso aqui que a banca pega. Ó. Tem proventos integrais e tem proventos proporcionais. E voluntariamente, ele pode se aposentar de forma voluntária também. Quais são os critérios para se aposentar de forma voluntária? Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais. Então, completou 35 anos de serviço, você pode falar, opa, galera, estou me aposentando aqui, tchau, se você for homem. Se você for mulher, 30 anos, se mulher, com proventos integrais. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, né? No caso aqui de professor, se você for homem e trabalhar 30 anos como professor, efetivo exercício, assim considerado especialista em educação, e 25 anos se professora, se mulher, nas mesmas condições com proventos integrais. Então vamos lá, voluntariamente, 35 anos de serviço se homem e 30 anos se mulher. Aos 30 anos de efetivo exercício como professor, você pode trabalhar apenas 30 anos e se aposentar de forma voluntária, sendo professor, e 25 anos se for mulher. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo de serviço. Então, aos 30 anos de serviço, você pode se aposentar também de forma voluntária, não precisa nem ser professor, mas você não vai receber os proventos integrais, você vai receber os proventos proporcionais ao tempo de serviço. Mesma coisa a mulher, 25 anos de serviço, você pode se aposentar de forma voluntária, e aí só que você vai receber os proventos de forma proporcional. E aos 65 anos de idade, se homem, e 60 anos se mulher, com proventos o quê? Proporcionais ao tempo de serviço. Beleza? Show de bola. Então vamos partir aqui para mais um artigo que é bem cobrado, que é o Poder Legislativo, que a gente vai falar aqui do Poder Legislativo. Então aqui, ó, o Poder Legislativo, artigo 40. O Poder Legislativo ele é exercido por quem? Pela Câmara Municipal. Isso aqui é questão de prova. Quem exerce o Poder Legislativo? Câmara Municipal, Prefeitura, Mesa diretora, eles vão colocar um monte de coisa lá, tá? Então é a Câmara Municipal. Quem é a Câmara Municipal? A Câmara Municipal são os vereadores, o presidente da Câmara, né, os vereadores, isso aí é que compõe a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, praticamente, ela manda no município, né? Ela cria leis, ela fiscaliza o Poder Executivo, que é o prefeito, enfim. Cada legislatura tem duração de 4 anos. Então, você vai entender que uma legislatura, isso aqui é o número 1, tá? Eu fiz o número 1 péssimo aqui, peraí, deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu apagar isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Uma legislatura equivale a 4 anos. Correspondente a cada ano uma sessão legislativa. Então, uma sessão legislativa equivale a 1 ano. E 4 sessões legislativas equivale a uma legislatura, que equivale a 4 anos. Ok? A Câmara Municipal, ela compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema proporcional. Eu não vou entrar muito nesse quesito aqui do sistema proporcional para não confundir sua cabeça, mas lembre que é pelo sistema proporcional. Como representante do povo com mandato de 4 anos, tá? Então, o vereador ele tem mandato ali de 4 anos. Aqui ele vetou, né, o número de vereadores, ele deu uma atualizada aqui, né, aconteceu uma emenda à lei orgânica, que a gente vai explicar para vocês o que significa. E aqui ele vai dizer, ó, o número de vereadores em cada legislatura será fixado pela Câmara Municipal, tendo em vista a população do município. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o número de vereadores vai equivaler ao número de habitantes do município. E aí você vai entender isso aqui, ó. Apurado pelo órgão oficial
de estatística até 31 de dezembro do ano anterior ao da eleição, observado o disposto na Emenda Constitucional 58 de 2009, na proporção D. E aqui ele vai dizer, ó, 9 vereadores até 15 mil habitantes. Então, se tiver uma cidade com 15 mil habitantes, tem que ter 9 vereadores. Se tiver 15.001 e 30 mil habitantes, tem que ter 11 vereadores. Ah, Thiago, eu tenho que lembrar isso aqui. Isso aqui é muito bom você lembrar. Eu já vi muita prova caindo isso daqui. Então, lembra isso daqui, faz assim um mapa mental assim para você lembrar isso daqui. Eu não vou ler tudo, né? Porque vai ficar muito massivo. Mas aí, ó, 13 vereadores, 30.001 a 50 mil habitantes. E assim vai, ó, 15 vereadores, para ter 15 vereadores tem que ter 50.001 a 80 mil habitantes. Para ter 17, 80.001, 120 mil e assim por diante, tá? Você faz a leitura aqui bonitinho. Não vou dizer para você gravar tudo, mas pelo menos grava os iniciais aqui, ó, do começo aqui, tá? Beleza. São condições de elegibilidade para o exercício de mandato de vereador na forma da lei federal. Vamos ler isso aqui agora. Então, para você ser vereador, você precisa ser elegível. Para você ser elegível, você tem que ter o quê? Nacionalidade brasileira. Você tem que estar no pleno exercício dos seus direitos políticos, ou seja, você tem que ter a capacidade de ser votado e a capacidade de votar. Então, você não pode ter cometido nenhum crime político, por exemplo. Alistamento eleitoral, né? O domicílio eleitoral na circunscrição, você tem que morar onde você quer, né, trabalhar. Filiação partidária, tem que estar afiliado a um partido. Idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. Pelo amor de Deus, tem que ser alfabetizado, né, gente? Aqui ele deu uma atualizada também. O artigo 42, ele atualizou 2 vezes. Aí aqui ele vai falar que a Câmara Municipal ela vai se reunir anualmente, ordinariamente, ou seja, vai existir uma ordem de 15 de fevereiro. É bom gravar isso aqui? É ótimo, já vi muita prova cair isso daqui. 15 de fevereiro a 30 de junho. E aí tem um recesso aqui em julho. E depois volta em 1º de agosto a 15 de dezembro. Como é que eu lembro disso aqui? Eu sempre lembro que o período letivo das escolas sempre começa em fevereiro. E aí termina em junho, tem as férias de julho, começa agosto, que é o recesso parlamentar, nesse caso. E aí termina em dezembro. Então começa 15 de fevereiro e termina em 15 de dezembro. Mas aí você vai lembrar, 15 de fevereiro é o começo do ano letivo. Não estou dizendo que começa 15 de fevereiro, é só para você lembrar, tá, galera? Em fevereiro começa o ano letivo, né? E aí vai até junho. Aí junho vai ter ali, só para você lembrar, vai ter as férias de julho das escolas, que é o recesso parlamentar aqui. Vai de 1º de julho até 31 e depois começa 1º de agosto. As aulas, né? E aí vai a 15 de dezembro, aí vai ter as férias de novo de dezembro, tá? Então é só para você lembrar. Então a Câmara ela vai se reunir anualmente e ordinariamente. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando coincidirem com sábado, domingos e feriados. Então vamos supor, 15 de fevereiro caiu num sábado. Então vai ser transferido para o próximo dia útil subsequente. Então caiu no sábado 15 de fevereiro, 16 é domingo. Então vai 17, segunda-feira. Beleza? A Câmara ela vai se reunir em sessões extraordinárias e sessões solenes. Aqui ele não falou das sessões ordinárias, não sei porquê. Na forma e nos casos previstos no seu regimento interno. As sessões extraordinárias são aquelas sessões de emergência, né? As sessões ordinárias, porque ele não colocou aqui, não sei porquê. Tudo bem, mas segue o que está aqui, tá? As sessões ordinárias são aquelas que seguem uma ordem do dia, né? Que está ali na data, né? Na data marcada da mesa diretora, que a gente vai falar sobre isso. Então, essas são as ordinárias, que ele não colocou. As extraordinárias são assim, em caso de calamidade pública, existe uma emergência, aí vai fazer uma sessão extraordinária. E as solenes geralmente são aquelas comemorativas, ou para a posse do prefeito, dia 1º de janeiro acontece uma sessão solene para a posse do prefeito, dos vereadores, do vice-prefeito, enfim. Essas são as sessões solenes. A convocação extraordinária da Câmara, ela far-se-á por quem? Vai ser o prefeito, né? Ele pode fazer essa chamada quando se entender necessário. O presidente da Câmara também, né? Para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito. Pelo presidente da Câmara, ao requerimento da maioria dos membros dessa, em caso de urgência ou interesses públicos relevantes, né? Pela comissão representativa da Câmara, conforme previsto no artigo 50, inciso 5 dessa lei orgânica. Beleza? Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Então, se for convocada para falar sobre, sei lá,
calamidade pública, vai falar só sobre isso, não vai falar sobre outra coisa. A sessão legislativa ordinária não será... Aqui ele está falando da sessão legislativa ordinária. Não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto da lei orçamentária, que a gente chama de LOAS, que é um orçamento, é um planejamento orçamentário que eles fazem. Se você entrar lá no site do município, você vai entrar muito, se você for aprovado, você vai entrar muito no Diário Oficial para você ver lá o Diário Oficial. Geralmente sai lá o seu nome no Diário Oficial quando você é aprovado. Quando você vai ser nomeado, seu nome vai sair no Diário Oficial. Então você vai entrar muito, então você vai conhecer algumas informações. E lá vai ter o orçamento, né? Vai ter o planejamento orçamentário. O que é que vai se gastar com educação? X. O que é que vai se gastar com infraestrutura? X. O que é que vai se gastar com transporte? Ele vai colocar tudo lá. Isso que é o princípio da publicidade, né? Todos os atos administrativos são públicos e você pode ter acesso a ele. Beleza? As sessões da Câmara deverão ser realizadas no recinto destinado ao seu funcionamento. Então, geralmente é na Câmara Municipal mesmo, bem como os locais previamente estabelecidos em cada distrito para a instalação da Câmara itinerante, observado o disposto no artigo 49, 12 dessa lei orgânica. O horário das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal é o estabelecido em seu regimento interno. Você vai entender que a Câmara ela funciona assim. Ela tem uma regra interna, que é o regimento interno, e ela trabalha o que a gente chama de mesa diretora, que é uma reunião de todos os vereadores lá, que tem o presidente da Câmara, tem o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, que eles vão organizar essas sessões, né? Quais são os horários das sessões, quem pode falar, qual é a sessão que vai ser debatida, se é sobre transporte, saúde, a gente vai falar sobre isso também, beleza? Poderão ser realizadas sessões solenes fora do recinto da Câmara, aqui, ó. Isso aqui é assunto de prova, eu já vi várias vezes cair. Onde que pode ser realizados fora do recinto da Câmara? Quais são as sessões que podem ser realizadas fora do recinto da Câmara? Sessão ordinária, sessão extraordinária, sessão solene. Então caiu uma questão dessa na prova. Não sei se foi dessa banca, mas caiu uma que eu fiz. Beleza? As sessões serão públicas, né? Todo mundo tem acesso, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores adotada a razão de motivo relevante. As sessões somente serão abertas com a presença de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. Beleza? Aí aqui, isso aqui é o artigo 48. Eu vou deixar esse artigo aqui para depois, que esse assunto é muito... Eu tenho que explicar, né? A gente já vai dar quase 40 minutos de aula. Artigo 48, eu vou falar na próxima aula, tá? Então, beleza. A gente ainda vai colocar aulas aqui do Estatuto do Servidor no canal, ok? Então, isso aqui, o artigo 48 também é um assunto muito cobrado em prova. Aí eu vou ter que parar para te dar uma explicação, para dar uma explicação para vocês mais profunda, porque isso aqui também confunde muito. Então eu vou passar uns bizus, passar as informações legais para vocês. Beleza? Tamo junto nessa jornada. Lembrando que o meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo na descrição. Se quiser solicitar as questões, a gente pode verificar a viabilidade para criar questões de conhecimento específico. A gente vai verificar a viabilidade, mas de antemão já tem todos esses materiais aí que eu te mostrei no início do vídeo pronto para enviar para vocês já começarem a estudar. Prova ainda no mês 10, dá tempo de estudar, mas vamos para cima e vamos rumo à posse, beleza? Tamo junto nessa jornada, obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e tchau.